Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula de requisitos e o documento de visão. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre engenharia de software e falou que existem várias metodologias para se desenvolver software. A metodologia que a gente vai utilizar é o processo unificado, é uma adaptação do processo unificado. E esse processo ele segue o modelo iterativo incremental, que foi o que a gente viu nesse esquema aqui na última aula. Pois bem, o primeiro passo, a primeira atividade desse modelo é o levantamento de requisitos. É a tarefa que a gente tem que fazer antes de chegar na análise projeto, que é o foco da nossa disciplina. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar mais sobre o que é um requisito, o que é o levantamento de requisitos e como documentar o requisito. E vamos logo começar com duas definições importantes. A primeira, o que é requisito. Sempre que pensar em requisito, associe a necessidade. Requisito é uma necessidade que o nosso software vai ter que atender. Uma necessidade de quem? Em geral, do nosso cliente ou de um dos usuários do nosso sistema, né? Do nosso futuro sistema. Ele tem uma necessidade e para o software ser útil, essa necessidade vai ser atendida pelo nosso sistema. Pense assim que não tem erro. E aí, o que é o levantamento de requisitos? Fica até intuitivo, né? Então, se requisito é uma necessidade, o levantamento de requisitos é uma atividade em que os requisitos são identificados e documentados. Ou seja, é o trabalho que você, como desenvolvedor, vai ter de conversar com o seu cliente e de várias outras formas também, descobrir o que é que o seu software tem que fazer. Não só o que ele tem que fazer, todas as restrições, todas as necessidades que ele tem que atender. Isso é o levantamento de requisitos. Sobre essa atividade, obviamente que ela é fundamental no processo de desenvolvimento, certo? Porque é no levantamento de requisitos que a gente vai descobrir e aprender o que é que meu software tem que fazer. Então, é uma coisa natural, é uma coisa óbvia, mas a gente vai perceber que existem várias técnicas, tem uma forma correta, tem várias formas de se fazer o levantamento de requisitos. E já adiantando, olha, dos vários motivos de um projeto fracassar, muitos estão relacionados a requisitos. Requisitos mal levantados, requisitos incompletos, requisitos que mudam ao longo do tempo. Então, o levantamento de requisitos é extremamente importante. Tudo tem que ser baseado nos requisitos. Porque, afinal, você quer desenvolver o software que atende a alguém. Se você não faz um levantamento de requisitos bem feito, você não descobre o que a pessoa quer. E aí você vai acabar desenvolvendo uma coisa que talvez, eu arrisco dizer, provavelmente, vai resultar numa coisa diferente do que o seu cliente que encomendou o software tinha na cabeça. Então, extremamente importante o levantamento de requisitos. No caso, continuando aqui, é nessa atividade que o analista busca fontes de informação. Então, como é que eu tenho que descobrir um monte de coisa que eu não sei. Mas onde é que eu vou descobrir essas coisas? Em geral, pessoas envolvidas são uma ótima fonte de informação. Quem serão os usuários do seu sistema? Então, cada pessoa que vai usar, ela tem um conjunto de necessidades. Talvez seja bom ouvi-las para saber o que é que elas esperam do software, para saber o que é que elas desejam que o sistema faça, como ele venha a funcionar. Então, os usuários, o seu cliente, são obviamente pessoas que você vai buscar para responder essas questões. Mas também é bem comum a gente utilizar alguns documentos do próprio negócio para saber entender melhor. Pesquisar na internet. Então, assim, na disciplina, a gente está focado em análise e projeto. A gente não vai fazer um levantamento de requisitos formal. Então, onde vocês encontrarem as informações que vocês precisam para desenvolver o sistema, ok, certo? O ponto é que essas informações têm que ser levantadas e, mais importante ainda, mas tão importante quanto, elas têm que ser documentadas. É isso que a gente vai fazer até o final da aula, certo? Então, no caso aqui, o analista busca fontes de informação para prover o mais correto e mais completo entendimento que é demandado daquele software. Eu quero construir exatamente o software que vai resolver o problema, nem menos nem mais. E ter essas respostas já é bem difícil.
Sendo mais específico sobre qual informação você vai levantar, eu organizei aqui 4 áreas diferentes. Primeiro, o domínio da aplicação. Então, o levantamento de requisito ele tem por objetivo o entendimento do domínio da aplicação. E aí, o que é o domínio da aplicação? É basicamente a terminologia e os conceitos relativos ao produto, usando os projetos do PDS como exemplo. O pessoal que vai desenvolver o projeto do TRT, eles têm que entender os termos e os conceitos do TRT. Então é uma organização, tem suas regras, tem os nomes das coisas. Eu pessoalmente não conheço. Para entender o projeto de vocês, inclusive eu vou ter que entender o domínio da aplicação do TRT. Já o pessoal que vai desenvolver a livraria online ou o sebo online é de conhecimento comum, né? Todo mundo sabe o que é um sebo, todo mundo sabe o que é um livro, empréstimo, esses termos. Livro, sebo, empréstimo, troca de livros, grupo de leitura, deixa eu ver, outros termos da área. Então, tudo isso é muito comum, né? Então, o domínio da aplicação da livraria digital, do sebo digital, é de senso comum. Então, eu não gasto tempo no levantamento de requisitos para entender isso aqui. Já o pessoal do TRT vai gastar um tempo a mais. Outra coisa que nem sempre fica clara é qual é o problema. O seu cliente, ele veio te procurar para resolver um problema. Qual o problema? Então, às vezes o cliente mesmo ele tem uma ideia não tão completa do que ele quer resolver. Ou ele sabe qual é o problema dele, mas ele não sabe explicar, ou ele não sabe como resolver. E no caso, entender esse problema é essencial, bem como entender o negócio, certo? No caso, o negócio é um sebo, voltando por exemplo do PDS. Um sebo, ele já tem um funcionamento, ele já tem certas regras do negócio. Então, como é que funciona? Eu posso trocar um livro por outro, eu posso trocar 2 por 1. Como é que a gente combina a troca? O livro tem um valor. Eu não sei detalhes. Apesar de o domínio da aplicação ser de senso comum, assim, né? Os conceitos mais básicos, livro, sebo e tal, eu não entendo como é que funciona o negócio sebo. Não sei. Se eu for num sebo, eu teria que ir no sebo e perguntar: ei, como é que funciona? Quais são as regras desse negócio? Como é que funciona isso aqui? Então, quais são os processos internos? Quais são as regras que regem esse negócio? Eu teria que descobrir. E por último, entendimento das necessidades e limitações de todas as pessoas envolvidas. Então, de novo, isso aqui é muito abrangente, é até meio genérico, certo? Mas pense o seguinte: todo mundo que vai ter benefício direto vai usar o software ou vai ter um benefício direto ou indireto. Ela espera alguma coisa do software. O que é que ela espera? Quais são as necessidades que ela tem? Quais são as limitações que ela tem hoje que ela queria trespassar, né? Que ela não quer ter mais, que o software vai ajudar ela a resolver isso aí. Então, tem muita coisa a se entender no levantamento de requisitos. Às vezes, no seu produto, falta mais entendimento de uma parte do que de outra. Então, o seu trabalho como analista é responder questões de todas essas naturezas e ter um domínio, um conhecimento sobre o domínio da aplicação, o problema, o negócio e as necessidades e limitações de todo mundo que está envolvido. Aqui, gente, normalmente eu apresentaria essas técnicas de levantamento de requisitos explicando os prós e contras, os pontos fortes e fracos de cada uma delas. Só que como eu estou juntando esse conteúdo de requisitos com o próximo conteúdo que é o documento de visão, para não atrasar muito, para não gastar muito tempo, a gente vai só citar aqui que existem diferentes técnicas, certo? Todas elas têm estudos, né? E tudo isso é formal, tudo isso existe um jeito certo de fazer. Então, existe toda uma área de pesquisa, toda uma disciplina para se aprender a desenvolver questionário, a conduzir uma entrevista, a realizar um workshop de requisito, a realizar uma prototipagem e estudo etnográfico, mesma coisa. Então, vocês vão ter no curso a disciplina de requisitos. Então, essa parte aqui toda vocês devem estudar melhor, mais a fundo, mais tarde. Então, aqui eu só vou citar e vou explicar um pouquinho mais sobre os cenários, que os cenários vai ser a técnica que a gente vai utilizar ao longo da disciplina para encontrar os requisitos do nosso sistema. Então, vamos lá. O que é que são cenários? Cenários são histórias
elaboradas pelo analista. Então a gente vai elaborar essas histórias que exemplificam o uso específico do software por um usuário. Na próxima aula que eu vou explicar bem melhor o que é um cenário, como a gente documenta ele, como é que a gente elabora ele, mas ele basicamente é uma história que a gente elabora para dar uma noção de como o usuário e o sistema conversam, digamos. E aí nesse cenário eu tenho a descrição do estado, eu vou até pular essa parte, então na próxima aula a gente vai ver isso melhor, ok? E fechando essa parte de técnicas de levantamento de requisitos, coisa que eu quero que vocês já saibam, né? Vão estudar isso melhor em algum momento, mas já saibam. Existem várias técnicas, já deu para perceber, mas não existe uma técnica melhor do que a outra. Cada técnica vai ter vantagens e desvantagens em relação às outras. Talvez uma técnica seja melhor para entender o domínio da aplicação, enquanto outra é melhor para entender o funcionamento do negócio do que você está participando. E aí é dever do analista, então é nosso dever, decidir quais técnicas utilizar, porque nós que temos que descobrir, que aprender sobre aquele produto que a gente vai desenvolver. Então a gente tem que correr atrás, digamos. E aí, nessa coisa de correr atrás, é nosso dever também preparar uns instrumentos que são efetivos, contactar as pessoas mais promissoras e conduzir o levantamento. Então o que eu estou dizendo aqui essa é toda uma área de conhecimento que nós, como desenvolvedores, temos que ter, temos que dominar, só que vocês vão estudar essa parte de requisitos a fundo numa outra disciplina. Lembram que eu expliquei em outro vídeo que a metodologia que a gente utiliza em APO é uma metodologia baseada em projeto, que a gente vai desenvolver um projeto do começo ao fim para aprender conceitos e como fazer. Pronto. Agora a gente vai ver o primeiro artefato que a gente vai produzir no desenvolvimento do nosso projeto. Esse artefato é o documento de visão, ou documento de visão do produto. Como o nome mesmo sugere, ele dá uma visão geral sobre o que é o produto, e aí na disciplina a gente vai seguir um template que tem essas seções aqui. Então, até o final do vídeo a gente vai passando em cada sessão explicando do que se trata, e na próxima aula, ó, é importante, na próxima aula a gente vai fazer uma atividade que é elaborar o documento de visão para o projeto que a gente vai desenvolver ao longo do semestre. Eu vou falar um pouco mais desse projeto no final desse vídeo, mas vai ser no próximo encontro síncrono que a gente vai discutir bem sobre tudo isso. Mas vamos lá, vamos ver o que é cada um desses conceitos. Primeiro, o cliente. O cliente é uma pessoa ou organização que está encomendando o produto. Ele é meio que o seu chefe. Talvez ele não seja o seu chefe, mas ele é quem manda, né? É ele quem vai dizer o que o sistema tem que fazer, a quem vai atender. É ele que vai ser a fonte de muitas informações no começo do seu projeto. Então o cliente é essa pessoa. Normalmente, mas não necessariamente, é quem paga pelo produto. O problema é o que motivou o cliente a falar com você para encomendar o produto. O problema foi o que vocês tentaram explicar no laboratório de ideias. Então, olha, eu pensei no sebo online porque eu acho que existe um problema. Esse problema tem que ser resolvido. O problema é a diferença entre o que é e o que deveria ser. Então, quando a gente identifica o que é essa diferença, a gente percebe qual é o problema e a gente vai tentar resolver esse problema. No caso, resolver através de um sistema de informações, que é o que a gente está fazendo. Escopo, em geral, é um conceito novo para vocês. O escopo, gente, o escopo a gente vai entendendo melhor com a experiência. Mas entenda que o escopo é o que delimita, é o que diz onde começa e onde acaba, é o que marca o início e o fim. Então, delimita as responsabilidades do produto, baseado nas expectativas e necessidades do cliente. Por que o escopo é tão importante? Porque ele define o que o produto vai fazer e o que o produto não vai fazer. Dizendo o que ele faz, o cliente vai saber que o produto lhe serve. Então, quando você conversa com o cliente e diz, olha, está no escopo do sistema que eu vou desenvolver, que ele vai fazer isso, isso e isso. Aí o cliente, beleza, é exatamente isso que eu preciso.
Só que veja, conversar com o cliente e dizer o que é que faz, talvez fique subentendido que o sistema vai fazer algumas outras coisas a mais. E isso também é terrível que fique mal definido. Porque se na cabeça do cliente você vai fazer alguma coisa a mais e na sua cabeça você não vai fazer, em algum momento ele vai chegar para você e vai cobrar. E aí, cadê? Aí você vai dizer, não, mas nunca considerei fazer isso. Aí ele vai dizer que não sabia e vai estar esse impasse aí, certo? Então, tão importante quanto dizer o que o produto faz é o que o produto não faz. Então tem que documentar, tem que registrar. Olha, o produto vai ser isso e ele não vai ser aquilo. Então, o que o produto faz indica o que é que você vai fazer. E o que o produto não faz vai indicar onde é que você vai parar, ou seja, o início e o fim. O que é que tem que estar dentro e o que é que tem que estar fora. O escopo é isso. Usuários, conceito simples, são as pessoas que vão usar o produto. E aí é sempre bom documentar quem é o usuário, qual é esse perfil de usuário e como ele vai usar o produto. Mas nos exemplos a gente vai ver melhor. E aí chegamos em mais um conceito novo. Requisitos funcionais, o que é que são? Lembra o que é que são requisitos? Não são necessidades que o software tem que atender. Então, requisitos funcionais são funções necessárias, ou seja, são necessidades sobre o que o produto deve fazer. Em outras palavras, define a função do produto ou o que o produto faz. Requisitos funcionais vão determinar o que o produto faz. É basicamente isso. E aí existem outros. É comum também utilizar o termo funcionalidades para se referir a requisitos funcionais. Então, quais são as funcionalidades do seu sistema? O que eu estou perguntando é quais são os requisitos funcionais. E aí, se os requisitos funcionais são sobre o que o sistema deve fazer, as funcionalidades, os requisitos não funcionais são necessidades do produto. Veja, requisito é requisito, é uma necessidade. Só que é uma necessidade que não é sobre as funções do produto, não é sobre as funções do sistema. Se quiser uma forma mais fácil de pensar, pense em restrição. Então, requisitos funcionais é o que o sistema deve fazer e os requisitos não funcionais são restrições sobre o sistema. Ou, simplificando ainda mais, funcional, o que o sistema deve fazer, e não funcionais, como o sistema deve fazer. Eu não gosto particularmente dessa última definição aqui, mas ela é muito comum na literatura e ajuda muita gente a entender a diferença entre os dois. Já adianto que, para o nosso projeto, a gente foca 95% do nosso esforço para os requisitos funcionais, certo? É eles quem vão ditar o que o sistema deve fazer. Esse como, essas restrições, em geral a gente precisa ter um domínio sobre critérios de qualidade e tal, então é uma coisa que aprende mais na frente do curso e acaba que em APO, no PDS Web, a gente deixa eles meio que de lado. Mas já é bom identificar, se for possível, se tiver na cara, a gente já documenta, certo? Regras de negócio é um conceito que dá muitíssima confusão, então não vou explicar muito bem aqui, a gente vai se encontrar no momento síncrono e vai ficar muito mais claro, mas basicamente são premissas ou restrições inerentes ao funcionamento do negócio. Não entendi nada do que você falou, professor, relaxe. No momento síncrono você vai entender, eu lhe garanto. Glossário. Glossário é o que a gente entende como glossário mesmo. É um dicionário que explica a terminologia e os conceitos relativos ao produto. Pode não parecer importante, gente, mas quando eu tenho um termo que não é tão comum, que não é senso comum, às vezes a pessoa entende de um jeito e a outra pessoa entende de outro. Então não pode ter esse entendimento diferente. E aí, o que normalmente acontece é que o cliente, que é alguém de dentro que domina, né, tem todo o conhecimento, ele tem esse conjunto de definições na cabeça. A gente que está desenvolvendo não conhece essas definições, não conhece esses conceitos. E aí nem a gente conhece, nem nossos colegas de trabalho, né? Nem minha equipe de desenvolvimento, nem os testadores, nem ninguém da TI, digamos, vai entender. Então nesse documento a gente coloca um glossário
para que não fiquem dúvidas sobre as definições de alguns termos que não são tão comuns. Ou às vezes são até termos comuns, mas é bom ter uma definição clara do que aquele conceito significa naquele projeto, para não ter interpretação equivocada e dar problema depois. E por fim, né, fazendo uma coisa meio de trás para frente, eu deixei para explicar o resumo, mas o resumo é o resumo, certo? Uma descrição resumida de tudo que for relevante. É o resumo do documento, né? Então as partes mais importantes do documento vão estar numa primeira seção que vai explicar basicamente o que aquele documento é. Em geral, o resumo vai explicar quem é o cliente, qual é o problema e os principais requisitos funcionais. Ele pode incluir outras ou coisas que forem relevantes, certo? Então, gente, para finalizar esse documento de visão, né? O que é o documento de visão? Pense nele como um contrato. Um contrato que vai ser elaborado por você, analista, mas que tem a participação direta de outros envolvidos no projeto. Que outros envolvidos? Clientes, investidores, analistas, outros desenvolvedores, né, de outras equipes. Pense nele como um contrato porque é um documento que vai deixar especificado várias coisas importantes e essas coisas vão guiar o desenvolvimento das próximas semanas, meses, talvez anos. Então, todo mundo que está envolvido aqui tem que olhar esse documento, tem que entender esse documento e concordar, certo? E, importantíssimo, ele deve ser atualizado com o passar do tempo. A gente tem esse mau costume de seguir o desenvolvimento e não manter os documentos atualizados. Só que a gente já conversou sobre isso. Os produtos, os projetos, eles mudam, eles crescem, eles mudam de várias formas. Então eu tenho que manter esse contrato atualizado, porque senão ele já não vai ter serventia. E aí, acredita, tem muito mal entendido o que acontece, o que gera dor de cabeça e dinheiro perdido, porque esses documentos importantes aqui eles não são atualizados ao longo do tempo, quando eles vão crescendo, quando o projeto vai evoluindo, ok? E olha, eu já adianto inclusive o seguinte, esse mesmo documento ele vai ser usado, desenvolvido em PDS Web, e ele vai ser usado no PDS distribuído e no PDS corporativo. É um documento que ele existe durante toda a vida do projeto. Enquanto existe o projeto, existe esse documento explicando o que é, dando uma visão geral do que é o produto. E por fim, eu vou falar assim bem por cima do iCoach, que vai ser o projeto que a gente vai desenvolver em APO nesse semestre. Então vai ser o projeto que a gente vai usar como exemplo para desenvolver as atividades, para servir de referência para vocês desenvolverem os seus próprios projetos, certo? Então vai servir como referência, como exercício, vai ser o nosso trabalho. O iCoach, a gente não, né? Um colega trouxe essa ideia de projeto no último encontro síncrono. Então, enquanto uma parte da turma estava no laboratório de ideias, uma outra parte se encontrou comigo justamente para ter ideia do que é esse projeto. E aí, intencionalmente, eu não vou explicar muitos detalhes. Na verdade, eu sequer descobri muitos detalhes. Por quê? A gente está no levantamento de requisitos. Vocês que estão vendo esse vídeo e estão vendo o iCoach a primeira vez, vocês não têm a mínima ideia do que se trata. Tem todo um universo de conhecimento que vocês não têm e que vocês vão precisar ter para desenvolver esse projeto. Porque um cliente chegou para você e disse, eu quero resolver esse problema aqui, certo? Então, para dar um resumo assim, bem por cima, o iCoach vai ser um aplicativo para ajudar a planejar e controlar os estudos, então um estudo pessoal, com elementos de gamificação. Os usuários do iCoach vão ser estudantes de qualquer tipo. O meu cliente pensou primeiro no estudante para concurso, mas a gente vai ver que ele vai servir para qualquer tipo de estudante. E vai ser também utilizado por coaches, certo? Então, profissionais que tentam ajudar no planejamento do estudo. E aí ele é baseado em várias metodologias e técnicas que têm um embasamento científico. Não me foi apresentado detalhes sobre isso. Eu coloquei aqui, eu não sei nem se é verdade, mas depois a gente confirma com o nosso cliente, certo? O ponto é que a gente vai desenvolver o iCoach ao longo do semestre e na próxima aula, no próximo encontro síncrono, a gente vai justamente elaborar o documento de visão do iCoach e vai contar com a ajuda dos colegas
A gente não vai ter acesso ao cliente exatamente, mas a gente vai ter um meio cliente para ajudar a gente a definir, tirar as dúvidas e realizar meio que uma entrevista. A gente vai ver isso tudo melhor no momento síncrono, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Até mais.